Olá, podem vir se chegando. Sejam bem-vindos à minha torre. Esperando. Olá, Daniele, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Agora que eu vi a tua foto, não apareceu antes, Dani. Sônia, oi. Vou esperar a Suzy entrar, então, pra gente dar início à nossa conversa. Por enquanto, a gente vai só matando a saudade, né? Ai, oi, Debbie. Sejam muito bem-vindas. Oi, Carol. Seja muito bem-vinda. Estamos aqui, então, né? Cada uma na nossa torre. A Sônia se apresentando também. A Ali. Lu. Isso aí. Almoço virtual hoje em ótimas companhias. Temos Porto Alegre, São Leopoldo, Cachoeirinha. Acho que tem Gravataí também por aí. Temos toda a região metropolitana. E aguardando só a Suzy entrou. Daqui a pouquinho ela vai pedir então para participar da nossa conversa, que é a Rapunzel na Torre, sobre ser mulher, mãe, profissional na pandemia. Agora veio outro estado, agora veio a Bahia. Minhas primas da Bahia. Aqui. Poder conversar. Bom dia. Eu não almocei ainda, só o Guilherme que almoçou aqui em casa, porque ele queria a minha companhia. Olá! Oi, tem uma Rapunzelzinha aqui que quer dizer oi. Ah, oi, Carol! Tá de trança, Carol! Sim, Que, tivemos que fazer trança para participação especial da moça. que linda! Adorei, Carol! Tu tá te sentindo a própria Rapunzel que nem nós, né? É, aham. Então tá, o Guilherme tá na sala, ele já almoçou, mas eu disse pra ele que qualquer coisa ele poderia entrar também, né? Porque home office é assim, né? Que ele poderia entrar, que ele poderia pedir, né, o que ele tivesse necessidade. Mas então, tá, Suzy, acho que a gente pode começar se apresentando, né? Sim. Eu já disse as cidades que apareceram aqui para mim, das pessoas, né, que foram chegando. Temos toda a região metropolitana de Porto Alegre Legal. e mais algumas primas minhas que moram na Bahia, que também já deram oi, já estão presentes, né? Então, super bacana aí a participação das meninas aí, né? Vamos nos Ai, que apresentar então, ótimo. né? Tu quer começar, Suzy? Pode ser. Isso. Então, eu sou Suzana Rodrigues, a mãe da Carolina, que já veio aqui dizer oi para vocês. Daqui a pouco ela dá mais uma passada aqui. Eu sou psicóloga, psicanalista em formação pela SIG, aí de Porto Alegre. Eu sou de São Leopoldo, né? Trabalho na clínica aqui em São Leopoldo. Trabalho no NAP também, que é o Núcleo de Apoio e Pesquisa ao Processo de Inclusão. Além disso, eu gosto bastante de uma conversa entre mulheres, né? Tenho feito bastante essas conversas, nos alimentam, né? E nos amparam. Eu gosto também de literatura, gosto de escrever, tenho ensaiado algumas poesias, né? E eu gosto sempre de, quando vou conversar, eu faço algumas anotações que eu gosto sempre de mostrar. Então, hoje a minha anotação aqui é de um semi-castelo, eu não sou boa de desenho, mas eu vou tentando desenhar aqui com as palavras, tá? Isso. Esses mapas mentais que a Suzy fazem bastante sucesso. Ela posta depois no Instagram dela. Então, vou sugerir, né, Suzy, de depois tu postar o teu castelo, porque independente do desenho, eu tenho certeza que foi super significativo, né? E vai fazer sentido também para todo mundo que está nos escutando, né? Ver o teu pensamento em forma de desenho, de palavras, né? Então, eu sou a Renata, eu sou psicopedagoga, sou educadora especial, eu trabalho em duas escolas no momento, mas possivelmente eu vou estar trabalhando em apenas uma, assim, dentro de alguns meses, né, ou no ano que vem. Especificamente agora eu estou trabalhando com altas habilidades e superdotação na escola. Eu atuo no consultório, então desde 2009, 2008, 2009, quando eu me formei em psicopedagogia, busquei outras formações na área da pedagogia, eu já tinha magistério,
mas procurei fazer pedagogia, fiz educação especial, fiz o atendimento educacional especializado também para poder estar trabalhando então em sala de recursos, que lida bastante diretamente com a questão das deficiências e dos transtornos, né? Agora eu fui para a questão das altas habilidades, então está sendo um super desafio para mim, né? Mas também está sendo, eu não fujo, né, de desafio, então está sendo ótimo. Eu sou mãe do Guilherme. O Guilherme daqui a 10 dias vai fazer 5 anos, então, e nós somos a nossa equipe de trabalho atualmente do home office, né? E também adoro uma conversa, tenho inúmeros grupos de WhatsApp com mulheres para estar conversando sobre tudo, cada grupo é uma pauta, e às vezes as pautas se misturam também, né? E, enfim, acho que a gente vai... eu sou casada, então, sou casada há 11 anos, né, com o Maurício, daqui a pouco ele deve estar entrando também na live, está no horário do almoço dele, e eu tenho trabalhado em home office e ele tem trabalhado presencialmente, né, então isso eu já falei um pouquinho lá na semana passada no meu Instagram. Então a gente está fazendo essa apresentação mais para vocês nos conhecerem e saberem do lugar que a gente está falando, né? Que nós somos desse mesmo lugar que vocês também estão, né? Algumas trabalhando em casa, outras trabalhando fora de casa, né? Algumas com a companhia dos filhos, outras que não têm filhos, então estão trabalhando, né, com o seu núcleo familiar ali mais próximo, mas nós somos todas iguais nesse sentido, a gente está todo mundo junto, né? Então, acho que a gente pode iniciar com a nossa ideia, né, Suzy, falar um pouquinho sobre por que a gente escolheu, então, o conto da Rapunzel, né, Suzy? Uhum. Tu quer falar um pouquinho? Sim, então a gente conversando, né, e conversando sobre estar em casa, né, e ter que trabalhar, e estar com as crianças, e a gente pensou também o que poderia fazer disso que nos toca, né, e a nossa intenção é poder estar contribuindo com outras mulheres também, porque a gente vivencia essa situação e vê que ela está complicada. Então, a ideia é a gente encontrar uma forma de nos amparar, de nos acolher. E a gente pensou na Rapunzel, né? Rapunzel na torre, porque a Rapunzel fica presa, né, por muito tempo numa torre. A gente associou com as nossas moradias também, né? Eu moro em prédio, tu mora em prédio. A gente viu aí das gurias que várias torres nos mandaram, várias vistas, né, de casas, de apartamentos, enfim. Então, a ideia é a gente pensar nesse período que a gente está mais recolhida, né, estando aí limitada nas nossas possibilidades de saídas, né, e até de relações, e ao mesmo tempo com todas essas coisas, essas demandas do mundo externo e do nosso trabalho, da profissão, de outras coisas que estão dentro da nossa casa, né? Então, a ideia é pensar por aí desse enclausuramento de uma certa forma e ao mesmo tempo esse excesso de coisas que a gente tem que dar conta nesse período. Sim. E também pensar de uma forma lúdica, porque isso é um ponto que a gente ficou pensando, né? Como é que a gente anima também, como é que a gente traz um pouco de alegria, né? Um pouco de sol para essa torre que às vezes fica umbra, né? Porque na verdade o que a gente pensou assim é que é um assunto que tem vários especialistas falando, várias pessoas estão falando sobre saúde mental, né? Sobre o cuidado materno, né? O cuidado de quem está cuidando, né? Porém, sempre esse viés, assim, muito externo, talvez, né? De falar muito, assim, do que observa, né? E não do que está dentro da gente, né? E eu e a Suzy, a gente preparou algo de dentro para fora, né? Do que a gente está sentindo para as pessoas. A gente não está olhando de fora, a gente não está olhando a casa, né, de todas essas mulheres que estão aqui de fora. A gente está olhando de dentro da gente, do que a gente está sentindo. Então a gente construiu isso escutando vocês que estão nos assistindo. Muitas falas de vocês contribuíram, né? Porém, a gente quis trazer esse lúdico porque a gente, enquanto mãe e nas nossas profissões, porque muitas pessoas que estão nos assistindo são professoras, ou são psicopedagogas, ou são psicólogas, dessa linha infantil, né? Então, trabalham com esse cunho infantil. Então, a gente está sempre trazendo o lúdico para as crianças.
E a gente precisa achar o nosso lúdico, né? A gente precisa achar as nossas brincadeiras, os nossos prazeres dentro desse lúdico, né? Então, por isso que a gente escolheu, e quando deu essa ideia, é isso que a gente quer. A gente quer algo leve, mas que trate justamente do que a gente está percebendo enquanto profissional e do que a gente está sentindo enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto pessoa, né? Então, é muito desse lugar que a gente pensou e que a gente planejou a live, né? Então, as Suzy, gurias estão dizendo aí que estão escutando e fazendo almoço, escutando e cuidando de filho, isso, a gente sabe o que é isso, né? exatamente. Até porque a gente não vai assim também colocar, não importa o lugar, né? Que nem se é mãe, se é mulher com filhos, se é mulher sem filhos, porque nós temos inúmeras ocupações, né? O filho ocupa um lugar extremamente importante, valioso, mas o nosso trabalho também ocupa um lugar que é extremamente importante e valioso, né? E nesse momento a gente está se vendo com essas coisas, né? E aí não importa se a gente tem ou não filhos, né? Mas boa parte das pessoas que estão nos escutando tem um trabalho, né? E aí, quando eu digo trabalho, não é trabalho formal e não formal, não, são as suas coisas, são a sua dedicação, o que produz, né? E isso num momento totalmente diferente, né? A gente está produzindo num espaço que é totalmente dentro de casa, né? E isso torna tudo diferente, né? Então a gente vai estar falando mais sobre isso conforme a gente vai se estendendo aí nos assuntos. Tem aqui dificuldade de encontrar o equilíbrio, acabei de ler da Dani. Então é um assunto que pelo jeito né, tá dentro do nosso dia a dia, mas que a gente precisa nomear e a gente precisa falar. Antes um pouquinho de iniciar a live, eu falei com uma amiga minha e aí eu disse assim, ai, depois que eu planejei, que eu estudei tudo, parece que tudo é tão óbvio, né? E aí eu me lembrei de uma outra frase que a gente conversava muito lá no NAP, Suzy, eu não sei se tu vai te lembrar, que a gente dizia que o óbvio tem que ser dito, né? E daí eu fiquei pensando que sim, que o óbvio tem que ser dito, não importa o momento, e até porque ele precisa ser validado. E é diferente quando eu falo desse meu óbvio, quando tu fala, né, Suzy, desse teu óbvio, e quando essas outras mulheres que estão nos escutando pensam e falam sobre os seus óbvios, né, assim. Então é muito importante a gente falar dessa necessidade e extrema necessidade que a gente tem nesse momento de falar sobre essas coisas que são óbvias, mas que precisam ser ditas e validadas, né? Isso. E nessa linha de colocar em palavras, né, esses nossos sentimentos, essas coisas que às vezes nem é um sentimento que a gente consegue nomear ainda. Então, a ideia da nossa conversa também é isso, da gente poder trazer para o diálogo e trazer para a palavra, né, para o dito, isso que fica dentro de nós reverberando, né, nesse excesso, nessas coisas que ficam enroladas, né, embrulhadas aí dentro. E para começar a nossa conversa, né? Porque isso é uma conversa Exato. aberta, né? É uma ampliação da conversa que eu e a Renata estamos tendo, né? Nesses últimos dias aí, semanas. Então, quero convidar, eu tô vendo que tem bastante gente aqui, né? Com nós, as mulheres, né? A minha proposta é que a gente possa começar refletindo sobre o que é ser mulher, né? Porque esse é o nosso ponto chave, né? Então, que a gente vai falar, né? Nossa chamada da live era Rapunzel na Torre, sobre ser mulher, mãe e profissional na pandemia, né? E tudo isso é sobre ser mulher. Então, eu queria que quem está aqui conosco, né, acompanhando, pudesse pensar, né, numa palavra, numa frase, uma expressão sobre o que é ser mulher. Se algumas quiserem compartilhar aí para a gente poder estar acompanhando também vai ser bacana, né? Super. Não sei se eu sigo, Rê, se tu... Eu só falei que é super importante mesmo, mas se tu quiser seguir, depois eu falo também umas questões que eu anotei aqui sobre esse ser Tá. mulher. Então, por que eu proponho essa reflexão, né? Para que a gente possa colocar em palavras tudo isso que está nesse turbilhão, a gente precisa fazer um processo agora que é o inverso do que a gente vivencia, né? Que a gente recebe as coisas.
E a gente recebeu uma avalanche de coisas, né? De coisas, de demandas, de solicitações, e isso é assim ao longo da nossa vida, né? E por que que a gente está falando para mulheres, né? Porque somos mulheres e a gente sabe que tem coisas que hoje vieram se somar e se intensificar, mas que fazem parte da nossa vida desde sempre, né? Que fazem parte do ser mulher. Então, esse ser mulher, ele vem carregado de muitas coisas, né? E às vezes, né, por vezes, muitas vezes, carregado de muitas obrigações, né? Obrigações que a gente herdou, né? Obrigações herdadas, principalmente esse papel, né? Ou essa função do cuidado, né? De ter que cuidar, de ter que prover, de ter que acolher, né? De que é a que cuida de todo mundo, esse papel mais de maternagem, assim, né? Que é herdado e que é de gerações muito anteriores à nossa. E também de obrigações que foram adquiridas, né? De obrigações que a gente lutou muito e batalhou muito para ter, que é a questão profissional, né? Isso é muito recente, então convém que a gente reflita, porque a gente ainda está no processo de construir esse lugar, de construir esse papel, né? Então, não faz muito tempo que a gente pode trabalhar fora de casa, né? Uhum. Então, isso é uma conquista, mas ela também se soma às nossas obrigações, porque então, além de tudo aquilo que a gente já tinha, de obrigações, né, sociais, culturais, além delas não terem diminuído, a gente acrescentou outras, né? E aí pensar, dentre isso tudo, né, de todas essas funções, de todos esses papéis, de todas as obrigações, né, pensar que mulher que sou eu, né, que tem uma ideia geral do que é o feminino, do que é a mulher, mas que mulher sou eu? O que mulher eu estou sendo hoje? Porque a gente tem que considerar que hoje, nesse recorte que a gente está fazendo, que é da pandemia, isso não representa exatamente a nossa vida, ou o que a gente é, né? Tem coisas muito diferentes nesse sentido. Então, pensar também como é que eu estou sendo hoje, como é que estou eu hoje com a minha feminilidade, com o meu ser mulher, e pensar também que mulher eu quero ser, né? Qual é o meu objetivo, qual é o que para mim é um, a gente não vai falar de um ideal, né? Mas uma aspiração, né? De coisas que a Uhum. gente admira até em outras mulheres ou em nós mesmos, né? Em que patamar a gente quer chegar de satisfação com a gente mesmo, né? E aí dentro do ser mulher e do ser, né, do feminino, eu queria trazer para a gente pensar, a partir da psicanálise, a questão da sexualidade. Né? Às vezes a gente tem muitas críticas em relação ao que o Freud disse sobre sexualidade, mas é uma questão de entendimento, né? A Uhum. gente vai falar a sexualidade de uma forma ampla, né? E pensando que, bem resumidamente, assim, né? Porque a gente aqui não vai aprofundar nos conceitos também. Mas a gente vai falar de prazer, né? A sexualidade é o prazer, é a satisfação, é a leveza da vida, né? Então, isso a gente tem que estar atento porque a gente tem que construir. Então, pensar hoje no nosso dia a dia, com tudo isso que a gente tem, que a gente está sobrecarregada, que tudo que tem que fazer, das obrigações, das demandas, né? Aonde que está a minha sexualidade? O que eu faço e que, isso eu gosto, isso me dá prazer, isso alivia a minha tensão, né? Quais são os meus pontos de escape disso que é tão duro, que é tão rígido, né? Que é difícil, que a gente quer uma exigência. Então, o primeiro ponto que eu trago para a gente pensar e batalhar, assim, para que a gente garanta, né, no meio de toda essa enrolação que a gente está vivendo dentro de casa, com todo mundo, quais são os nossos momentos de intimidade, onde eu faço aquilo que é prazeroso, né, onde que sou eu ali da minha essência, né, para além disso tudo que é o nosso convívio social. Uhum. É. Sobre essa questão do feminino, né, do ser mulher, né, logo que a gente começou a pensar, assim, como eu sou psicopedagoga, a minha essência é sempre pensar
nas questões objetivas e subjetivas, né, de qualquer questão. Então, num primeiro momento, eu comecei a pensar que nós mulheres, então, a gente durante muitos anos viveu de forma objetiva e subjetiva em torres concretas, né? Porque nós vivíamos em torres concretas que seriam as nossas casas, né? Os nossos lares, e muito external, muito fora do mundo, né? Sem voz, sem vez, sem o trabalho, né? E apenas naquele universo doméstico, né? A história das mulheres se deu muito dessa forma. E nós tínhamos as nossas torres imaginárias, que é esse nosso subjetivo. E aí muitas colocaram ali, penso na minha mãe, nas avós, no que passaram, no que viveram. Então, nesse momento, a gente segue tendo as nossas torres concretas, que são essa que a gente voltou, né? A gente tinha saído, né, diante de uma batalha que é cultural e de anos, e aí a gente retornou para essas torres concretas, né? E agora a gente tem que pensar o quê? Nas nossas torres imaginárias, porque as torres imaginárias, elas também podem nos prender, que são esses estigmas e essas mensagens que a gente recebeu culturalmente, socialmente, e que vem também dessas relações que a gente construiu e que a gente se constituiu como mulher assim, recebendo essas informações e recebendo esses estigmas, esses mitos em torno do feminino, né? Então, a mulher, para começar, durante muito tempo foi vista, e até hoje ainda é um tabu, a questão da sexualidade feminina, né? De que poucas vezes a gente fala no prazer do feminino, né? A gente encontra prazer ao se reunir com outras mulheres, porque justamente a gente divide esse nosso prazer em ser mulher, né? Porque se a gente não dizer, se a gente não externalizar isso, as mulheres também não vão pensar em como é bom ser mulher, né? Assim como também tem um lado muito ruim de ser mulher, e aí a gente também não vai provocar que pensem isso. Então, essas torres imaginárias, elas sempre existiram, assim como as torres concretas, e eu quero trazer bastante esse conceito para a gente pensar, porque essas torres concretas e imaginárias, elas vão se dar o tempo todo no nosso cotidiano e para tudo, para o ser mulher, para o ser mãe e para o ser profissional, né? É tudo aquilo que a gente tem, e aí eu li também ali nos comentários, o que é necessidade e o que é escolha. O tempo todo a gente está falando de necessidades e escolhas, né? E eu acho assim que esse momento, ele é um momento que a gente está nos excessos, né? Porque ou a gente está todo mundo enclausurado em casa, então excessivamente em casa, né? Nós temos mulheres, então, que estão em casa, na questão do home office, enfim, e nós temos as mulheres da enfermagem, que são a boa parte das enfermeiras, técnicas de enfermagem, enfermeiras, pessoas que trabalham na área da limpeza, né? Boa parte são mulheres, né? E essas mulheres estão, sim, lutando com dragões. Elas estão, assim, também extremamente sobrecarregadas. A gente está nos extremos, então. E tudo aquilo que é extremo, ele nos deixa desconfortável, né? E aí, o que mais a mídia fala, e que a gente também fala, né? Porque realmente é um dado de realidade, né? É que hoje o lugar mais seguro é a nossa casa. Porém, não quer dizer que a nossa casa esteja totalmente confortável, né? Uhum. A gente pode não estar se sentindo confortável. O melhor lugar do mundo para mim é a minha casa. E que bom, e tomara que todo mundo sinta isso. Porém, nesse momento, a gente está vivendo situações que não é mais tão confortável, né? A gente está se sentindo desconfortável porque é um excesso, né? E aí eu vou avançar um pouquinho, posso, Suzy? Pode. Uhum. Posso avançar um pouquinho, né? A gente tem que pensar assim, que tudo aquilo que deixa a gente desconfortável, né? E daí eu estava falando da torre imaginária, que é isso que a gente fantasia, né? E que nos distancia do mundo, né? E aí tanto o mundo concreto como o mundo imaginário, né? E subjetivo, e dos nossos desejos, né?
quando a gente se afasta, tem esse distanciamento, essa torre imaginária, ela pode nos prender, e isso nos paralisa quando a gente fica muito só na necessidade e não na escolha, né? E isso vai se tornando doentio, isso vai fazendo com que a gente tenha prejuízos na nossa saúde mental. E isso vai fazendo com que a gente não consiga cuidar do outro, né? Já que a gente fala do maternal, quando a gente não tá bem, a gente também não vai conseguir cuidar do outro, né? Então, como forma da gente se libertar dessas torres imaginárias e gerar um conforto emocional, a gente precisa procurar possibilidades de acionar a nossa criatividade através, por exemplo, da literatura, como eu e a Suzy estamos provocando, né? Através da literatura, dos filmes, dos encontros com a gente mesmo, como a Suzy falou, do que é o feminino para mim. Eu posso pegar um caderno, posso começar a escrever sobre isso, né? Eu posso fazer uma página no Instagram para escrever o que eu estou sentindo, para fazer um diário, né? Porque sim, gente, quanto mais a gente externalizar, mais a gente vai conseguir se aliviar. E aí não é descarregar, não é simplesmente fazer um transportamento de cargas, assim, né? Não, é a gente tentar aliviar refletindo sobre isso, né? E por que a gente também pensou muito na história da Rapunzel? No filme dos Enrolados, a personagem, né, da Rapunzel, ela tem ali a bruxa que exerce, então, essa função materna extremamente exibicionista, extremamente controladora e invasiva. E muitas de nós estamos nos encontrando com esse lado controlador, né, dentro de casa, porque, bom, a gente está nesse home office, a gente está na maternagem e a gente está tentando lidar dessa forma. E, às vezes, o excesso de controle, né, acaba sendo uma cilada, na verdade, porque a gente acaba pagando um preço por isso. E esse preço é da torre concreta e é da torre imaginária também, pesa nos dois, né? Então, o que a Rapunzel faz? Ela pinta e ela canta. Então, ela vai para essa torre imaginária dela, dentro dela, e ela pinta e ela canta aquilo que inconscientemente ela já sabe que ela não pertence àquele lugar. Aquele lugar deram para ela, pegaram ela e colocaram ela naquele lugar, mas ela sabe que ela não quer ficar ali. Então, a gente pode ter a certeza de que a gente está nesse lugar, neste momento, mas a gente também pode não querer estar neste lugar e fazer algo para poder externalizar isso e se sentir mais confortável e poder seguir para a próxima etapa, né? E poder, assim, seguir para a próxima torre, porque quando a gente também tem que pensar que a gente muda as nossas torres, né? A gente vai mudando cada momento da nossa vida, a gente está em alguma torre. Ou a gente está embaixo, ou a gente desceu da torre e está no mundo, ou a gente está subindo alguma torre. Ou a gente está descendo, ou a gente está subindo. E isso é por ser mulher, por ser mãe, e aí, só para finalizar, assim, essa minha reflexão nesse momento, que eu conversei com muitas mulheres. Essa não vai ser a primeira nem a última torre que a gente vai subir. Nós vamos seguir subindo e descendo torres na nossa vida. E uma das torres que a gente já subiu, quem é mãe, é a do puerpério. E aí tem mães que já subiram o puerpério 1, 2, 3 vezes, porque cada filho é um puerpério diferente, né? Então, a gente já subiu e já desceu desse puerpério, que já passou pela maternidade, e sabe que naquele momento é muito parecido com essa torre que a gente está habitando agora. Porque os nossos filhos pedem comida, pedem atenção, pedem as atividades da escola, né? Pedem tudo pra gente nesse momento e a gente tá, meu Deus, que filho é esse? A gente voltou a pensar no nosso filho real e nosso filho ideal nesse momento, porque a gente está ali na lida com eles o dia inteiro, né? Então, eu tenho escutado muito isso, e dar voz para isso, eu acho que valida o meu sentimento e valida o sentimento de outras mulheres, que sim, a gente pode sim desconstruir de novo e o tempo todo o nosso filho ideal e nosso filho real, né? Porque a gente também está se desconstruindo como o nosso feminino, o nosso ser mulher ideal e o real, né? Para poder chegar e aproximar um pouquinho mais esse nosso ideal do nosso real, né? Sim.
Sabe que é interessante, Rê, que a gente não combinou, né, as nossas falas. E justamente as minhas anotações vão por aí, pelo que tu tá dizendo, né? Eu fiz também uma relação, e acho que isso tem a ver com a nossa vivência e tem a ver com o que a gente tem escutado das mulheres também, né? Ali alguém colocou Uhum, também das nossas várias quarentenas, né? E tem nesse momento, sim, uma relação com o puerpério. Né? E também do quanto a gente fica desamparada, né? A gente está no momento de desamparo. A gente, como ser humano, tem um desamparo primordial, inicial, que nos faz humano, né? Que é isso de depender de um outro para sobreviver, né? Do cuidado de um outro. E nesse momento a gente está extremamente desamparado. Ou porque a nossa rede de apoio, né? De mãe, de mulher, está mais restrita, né? Tá difícil da gente acessar uma grande rede de apoio que é a escola, por exemplo, onde os nossos filhos passavam boa parte do tempo enquanto a gente estava trabalhando, a gente não tem, uhum, né? uhum, Nós, enfim, outras pessoas que nos ajudavam com os cuidados com as crianças, então isso está tudo junto e está ao mesmo tempo dentro da torre, né? E isso que tu traz das torres imaginárias, né, do que é do nosso psiquismo, são as torres que a gente vai construindo ao longo da nossa história e que elas podem tanto nos aprisionar quanto elas podem ser o nosso refúgio da criatividade, da força, né? Disso que a gente num dia tá acabada, mas no outro dia tu vai lá, te maquia, e vamos lá fazer uma live, né? E vamos lá ver o que a gente uhum, pode juntos construir. A gente vai precisar ampliar essa rede de amparo que hoje a gente consegue, né? E tem uma possibilidade que é a internet de poder, né? Senão, penso que isso seria mais difícil, a gente estaria num isolamento maior ainda, né? Um uhum, enclausuramento. Então, buscar dentro de nós, né, que recursos psíquicos a gente tem, né? Se a Rapunzel canta, né, ou cuida da sua aparência, lá do seu cabelo, o que que a gente tem e o que que a gente gosta, né? E eu trouxe também dentro desse desamparo, né, que a gente tem escutado e tem visto e tem pesquisas já com indicadores altos de adoecimento, né? De adoecimento das mulheres, de adoecimento de todos, né? Mas o adoecimento das mulheres, que é esse adoecimento psíquico, emocional, né? O estresse, as crises de ansiedade, né? Os episódios depressivos e também o que acaba repercutindo no nosso corpo, porque a gente não é separado, né? Corpo e uhum, psiquismo, tem uma inter-relação. Então, o quanto de doenças somáticas também ressurgindo, né? Ou aparecendo coisas que não tinha antes e acabam, né, agora aparecendo, que são as fragilidades da nossa torre, né? A gente tem uhum, as nossas rachaduras, as nossas fissuras, né? Então, quando acontece algo extremo, como isso que a gente está vivendo, é tipo goteira, né? Na nossa casa. Tem goteira na casa, quando chove vai vingar onde? Vai vingar na goteira e vai aumentar a uhum, goteira. Então, uhum, coisas que a gente vai ao longo do tempo tapeando, né? Ou dando um jeito aqui, dando um jeito ali. Nesse momento que vem uma avalanche excessiva, né? Isso fica mais complicado da gente dar conta. E aí, na questão da maternidade, eu trouxe a frase, que é bem conhecida nossa e de todo mundo, né? Que é a frase mãe é só uma. E bom, mãe é só uma. Muitas vezes a gente entende como é só a mãe que é capaz, né? Mãe é só uma, qualquer um pode fazer, mas não, se a mãe faz, é diferente. E é. Só que eu trago pra gente pensar também que mãe é só uma, não é duas, não é três, não é meia dúzia, né? Por mais que a gente tente e queira e pense que vai dar conta, que às vezes a gente tem que ser 10, né? E bom, a gente não é, a gente é só uma. Então, a gente tem que também poder lidar com esse nosso limite, né? Porque a gente também entrar nisso de achar que tem que dar conta. E tem coisas que realmente a gente tem que dar. Tem uma exigência, né? Alguém colocou antes ali o que é necessidade e o que é escolha. Tem momentos que a gente não pode escolher. A gente sabe, tem, né? Agora, dentro disso, eu poder exercer a minha liberdade de o que eu posso, eu vou escolher. O que pode ser delegado, né? O que a gente pode contar com a colaboração de outros, a gente tem que poder fazer isso, porque às vezes também
como mãe, a gente fica achando que só eu cuido, eu sou a melhor, né? É uma coisa bem até às vezes invasiva, né? De que só a gente sabe do filho. E tem isso, mas não é só isso. Né? A gente pode contar com outras pessoas. Não tem como a gente ser 100% em tudo, ainda mais nesse momento, né? Então, a gente vai ser a cuidadora, a gente vai ser a professora, a psicóloga, a psicopedagoga, tudo isso na mesma sala onde a gente está numa reunião do trabalho ou está fazendo alguma outra coisa. Não dá, né? Muitas vezes não vai dar. Algumas coisas a gente vai conseguir fazer muito bem e acho que a gente faz muito bem, porque muitas pessoas que estão nos assistindo, eu conheço, algumas tu conhece, outras, né? Uhum. E a gente sabe que são mulheres que fazem, né? Uhum. Assim, que vão, e a gente vai muitas vezes, né? Lembrando também do puerpério, a gente vai de pijama, a gente vai com a cara do jeito que dá para ser, né? No outro dia tá um pouco melhor, mas a gente vai seguindo, né? Então, a ideia é a gente poder também entre nós se amparar, né, e se acolher, que a gente possa ser tolerante assim com as nossas limitações, né, e entender também isso também na questão profissional, né, o profissional que fica como uma obrigação, né, porque tem uma rotina que a gente tem que dar conta, tem uma produção que a gente tem que dar conta, mas não foi à toa que a gente quis ir trabalhar. Não é à toa que a gente quis sair da torre e ir para o mundo. É porque tem coisa legal também no mundo. Muito boa. Não só ser mãe ou cuidar da casa. Não que isso não seja bom, porque também é, né? Mas também tem Uhum. outras coisas que a gente pode aspirar, né? E a gente tendo outras coisas, a gente também possibilita que a gente tenha uma relação mais saudável com os nossos filhos. Porque se eles são o centro de tudo e a gente não tem nem outras necessidades e nem outras satisfações, fica um peso muito grande uma criança, porque ela fica responsável pela nossa felicidade, né? E isso é muito caro, é muito sofrido, né? Ao ponto de a gente poder aprisionar os nossos filhos também na nossa turma, né? Ou querer aprisioná-los. Então, o trabalho, ele é também o nosso recreio, muitas vezes, né? Porque é o tempo que tu sai, que tu para de lavar a louça, que tu, né, vai fazer outra coisa, que não só se ocupar da casa e dessas tarefas, né? Então, hoje, pensar que a gente tem mulheres que, sim, que estão tendo que sair para trabalhar todos os dias e outras que, felizmente, a gente até agradece de ter a possibilidade de ter profissões que a gente consegue manter, porque a gente sabe que Uhum. também para algumas mulheres isso está muito difícil, porque perderam os seus trabalhos, não é? Os seus empregos. E tem a outra questão de que agora o trabalho está dentro da nossa casa. Então não tem mais eu sair e encontrar com as minhas colegas, né? Ou de vez em quando Uhum. ir almoçar fora. Ou bom, meu filho está na escola e agora vou fazer as minhas coisas. É. Não, né? Então, como é que a gente administra isso? Porque tem a demanda que a gente tem que dar conta, tem a demanda das crianças de escola que a gente também tem que auxiliar, e aí depois talvez a gente marque um outro momento só para falar disso, né, Rê? De qual é que é Sim. o nosso limite e a nossa possibilidade em relação a essas tarefas escolares, né? Essa demanda da escola também para as crianças que estão Uhum. tendo dificuldades, né? Então, é importante que a gente pense assim do nosso lugar de mulher, né? Até onde a gente alcança e o quanto que a gente tem que recuar, às vezes também recuar não é desistir, né? Às vezes tem dia que a gente tem que dar uma parada, né? E dizer, bom, agora não, né? Agora eu vou ficar aqui, enfim, depois a gente retoma. Sobre isso, Suzy, de dar uma parada, eu acho que a gente tem que pensar assim, que no momento, como nós, né, a gente tem dias também ali, nós sentimos isso, nós temos dias muito bons, muito produtivos, né, mas a gente também tem dias muito difíceis, né, e isso todas nós que estamos aqui estamos passando. E uma das provocações que eu escrevi aqui nas minhas anotações é da gente poder sentir que está bem, para poder cuidar, né, do nosso filho, das nossas atribuições, mas também poder sentir que nesse dia que a gente está bem, a gente também pode cuidar de outras mulheres. Talvez aquele dia, para uma outra mulher, pode não estar muito bem,
né? Então, isso a gente vai falar um pouquinho depois, mais pro final. A gente tá fechando 40 minutos agora de live, tá? A gente vai falar um pouquinho mais pro final, eu não quero perder só esse link, né? Da nossa proposta, né? Que é uma das propostas que surgiu, assim, pra gente estar fazendo essa âncora aí, né? Esse porto seguro, esse auxílio, tá? Uma das coisas que eu gostaria de pontuar quando a gente pensa que mãe é só uma, eu tenho vivido e acho que vou colocar para ver se outras mulheres também não têm sentido isso, né? As crianças, elas seguem no seu desenvolvimento, né? Então a gente está observando esse desenvolvimento no nosso ambiente agora doméstico. E elas estão desenvolvendo muito, e a gente está vendo eles desenvolverem muito a autonomia dentro deste espaço que é familiar para eles. Então, gente, muitas coisas a gente tem que facilitar. A bolacha e a fruta ficarem mais perto deles. A gente não tem que colocar a bolacha lá no último armário, lá de cima, que só tu alcança, né? A água gelada, ou o suco, ou a canequinha, ou... a gente tem que colocar ali onde ele alcança, para tu dizer assim, olha, meu filho, eu tô trabalhando aqui, vai lá e pega uma água para ti, né? Porque isso de servir a criança, isso a gente modifica e eles aprendem, né? E isso faz total sentido para eles dentro da autonomia. E tem muita gente boa falando sobre autonomia também no Instagram, em outros canais, outros colegas nossos de profissão que estão falando isso, mas eu trouxe esse exemplo bem simples, porque é algo que, como eu estou dizendo, eu senti isso, né? Eu senti, opa, o meu filho está mudando, ele está se desenvolvendo dentro da minha casa e eu não adaptei a minha casa para esse novo momento. Então, assim como também a gente está tendo que se adaptar com a questão dos acidentes domésticos. Porque também o índice de acidentes domésticos com as crianças também aumentou. A questão das queimaduras, a questão da exposição aos riscos ali com coisas, com eletrônicos, enfim, isso também se modificou e a gente também tem que dar uma adaptada e observar também o comportamento das crianças com relação a isso, né? Né, Carolzinha? Oi? Querida. E então, assim, seguindo, pensando, né, nesses nossos sentimentos, uma das coisas que numa outra live que a gente assistiu, que veio muito na fala das mães e das mulheres, era o sentimento de impotência com relação a essa situação. Mas o que a gente quer trazer nessa live de hoje é que essa impotência, essas torres que a gente sobe e desce, elas são passageiras, né? E que se no momento a gente está bem, que a gente consiga aproveitar esse momento que a gente está bem. E que no momento em que a gente esteja mal, que a gente não esteja bem, que a gente também não negue isso, né? É difícil a gente aproveitar uma fossa, né? Mas a gente precisa, muitas vezes, enfrentá-la, escutá-la, para poder sair dela. Porque senão a gente também vai ficar meio paralisado, né? E uma das coisas que eu gostaria de trazer, que foi um pouco do final do que eu pensei, é que eu pesquisei sobre aquela expressão voar as tranças. E que muitas vezes essa expressão ela é utilizada quando nós mulheres largamos fora. Quando a gente sai de um relacionamento, quando a gente sai de um emprego, quando a gente diz alguma coisa para alguém, assim, né, e sai da cena, né, e então, às vezes a gente vai ter que voar as tranças mesmo, e que bom que a gente tem tranças para poder sair voando, né. Eu escolho sair voando, mas eu não tenho asas, então a gente pode usar as nossas asas imaginárias, ou a gente pode usar as nossas pernas. Eu saio correndo, voando mesmo. Eu vou às tranças, né? E muita gente vem comigo. Tem muita mulher assistindo a live que corre junto comigo, né? E esse é o meu momento que me dá prazer. E se a gente e eu demorei para encontrar isso, assim como muitas mulheres também demoraram para encontrar um esporte, né? Eu não encontro só na corrida. Eu adoro escrever. Eu adoro ver filmes também, apesar de que nesse momento eu não estou conseguindo me concentrar muito em todos os enredos de filmes. Mas agora me deu um insight. Sabe qual foi a série que eu amei ver? Porque justamente falava do público feminino, é extremamente pro feminino, é o Coisa Mais Linda. Uma produção nacional,
lindíssima. Eu e meu marido assistimos e nós amamos. E veio a fechar com muitas coisas que nós estamos falando aqui, né? Então, óbvio que eu vou conseguir focar atenção e me deter e gostar e sentir prazer nisso, porque é algo do que eu tô sentindo. Então, a gente precisa experimentar, a gente precisa lançar essas propostas para a gente poder se encontrar, achar o que a gente realmente gosta, né? E poder achar esse momento de prazer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É no dia a dia, né, Rê? Porque às vezes a gente acha que tem que fazer uma mudança drástica, né? Tipo, vá às tranças a largar tudo. Não, a Não, gente tem que encontrar no nosso cotidiano, né? E cuidar com essas receitas prontas, né? Tipo, faça isso, faça aquilo, 10 passos para diminuir a ansiedade, né? O home office em 3 dicas, né? Bom, a gente pode ouvir, né? Mas a gente vai ter que avaliar o que que disso me serve e o que que disso é possível para minha vida e pensando que a mudança ela é de dentro para fora, né? A uhum, torre que está dentro de nós, ela é mais forte do que as torres que estão à nossa volta. Né? Então, é com isso que esse é o nosso maior desafio, né? Aquilo que a gente dizia no início, se tu estiver bem, tu vai lidar melhor com as situações, né? Por mais difíceis que elas sejam. Agora, não dá para a gente ter a ilusão e a aspiração de que a gente tem que ser 100% bem, agora tem que estar feliz, tem que estar alegre, é tudo lindo. Não é, tem dias muito difíceis, né? Tem a parte bem escura da torre, tem coisas muito, muito, muito íntimas e muito que até nem bonitas são para a gente lidar, uhum. né? Então a gente tem que considerar isso também. A gente é um todo, a gente não é só uma parte. Né? Uhum. Pensando nisso, né? Tô vendo que o nosso tempo, né? A gente está se 46, aproximando. 47 minutos, vamos avançando, isso aí. E agradecer porque as meninas estão aqui, né? Tô vendo que estão do início até o fim aqui. A gente tem um bom público, né? Nos acompanhando. Ótimo! E Aham. Se a gente for ver que pensar, se a gente for pensar concretamente numa sala com 37 mulheres, então, que agora tem 35, somos mais nós duas, nós estaríamos com uma sala cheia. exato, e agradecer que brincaram com a gente, né? Entraram nessa proposta do lúdico, né? A gente quer trazer um lúdico sem ser infantil, porque também a Uhum. gente enche tá só assistindo um desenho animado e brincando de casinha, né? Que às vezes a gente tem que fazer outras coisas de mulheres adultas, né? Mas entraram na brincadeira conosco, lá no jogo, mostraram as suas Isso. torres, compartilhar da sua intimidade também com a gente. E dizer que essa é a nossa primeira conversa, a gente vai Uhum. seguir conversando, né, e trabalhando. A gente tem uma proposta que é de um grupo que chama Desenroladas, né? Que a ideia é que a gente se encontre e possa estar contribuindo umas com as outras. Por lá a gente vai também estar informando das nossas próximas lives, combinando os assuntos e o que mais a gente puder fazer para estar se ajudando nesse momento. O link do grupo está nas nossas bios, né? Então é só clicar lá que já vai direto para o grupo e a gente pode seguir conversando por lá também. Isso é a ideia, é a gente poder estar assim vendo as necessidades. Então a gente já viu várias ideias que vocês mesmas foram escrevendo para a gente, né? E da gente tentar construir essa proposta junto, né? A gente já pensou numa segunda live mais focada para a questão do materno, né? Vinculado a essas questões desse novo formato de home office e maternidade, mas também com relação à escola, com relação ao desenvolvimento das crianças, com relação a esse maternar nesse novo formato excessivo, né? Excessivo, né, de presenças, né? E da ausência dos outros, né? Porque daí a ausência dos avós, muitas vezes, ou então a ausência desse mundo externo, das praças, né? Do convívio com outras crianças. Então a gente pensou em falar um pouquinho sobre isso num segundo momento, porque a gente começou a falar e viu que isso daria uma segunda live, né? Então, a ideia é bem da gente conversar sobre isso nesse segundo momento, e o grupo, então, é só vocês entrarem nos nossos perfis, então, que lá em cima já tem um link, e aí vocês podem entrar no grupo através desse link,
a gente quer, sim, pensar em algumas coisas, alguns materiais que a gente ache bacana e que dizem do nosso trabalho, da nossa área de atuação, das nossas pesquisas, do que a gente procura estudar, né, para poder estar auxiliando e para poder estar exercendo, né, o nosso trabalho que segue aí. Então, a gente quer estar juntando isso nesse grupo e dividindo com vocês, né? Nossa, a gente ficou extremamente feliz, grata e realizada com tanta participação. Muito, muito, muito bacana ver que nós não estamos sozinhas nesse nosso sentimento e que talvez nesse sentimento o nosso objetivo era provocar, né? Que a gente pense nesse nosso dia a dia mesmo, né? Que a gente aceite determinadas coisas, determinadas condições, mas que a gente possibilite nessa aceitação ver o depois e ver o que eu posso escolher, né, diante de algo que está posto. O que está posto, mas a gente vai sim poder estar escolhendo. Olha, o que eu vou, para eu ficar bem, como é que vai ser melhor eu fazer isso para eu ficar bem? Para eu ficar bem seria melhor eu fazer dessa forma, né? É possível? Não, não é possível, né? E concessões, esse é o momento da gente se dar concessões. Nós estamos escutando que governo, escola, trabalho, todo mundo está fazendo concessões, né? A gente também tem que poder fazer as nossas concessões, se libertar de algumas coisas, né? E para poder viver um pouco melhor neste momento, subir e descer dessa torre, olhar para a janela, ver a natureza, né? Ver esse mundo que sim, que continua aí e a gente vai sim seguir se relacionando nesse mundo. Suzy, tem mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. A gente tem mais 9 minutinhos. Ah, vamos falando então, Vamos né? falando, né? Vamos. Isso que tu diz, né, de fazer concessões é importante, né? Uhum. Dentro disso tudo, do que a gente não pode escapar, onde que a gente vai construir as nossas brechas, né? Quais vão ser os nossos intervalos? Como é que a gente vai estabelecer uma rotina flexível, porque não é o momento da gente ser rígido, né? Nem com Uhum. os nossos filhos, nem com os nossos relacionamentos e nem conosco mesma, né? É um momento, sim, de abrir concessões pra gente, né? Bom, dá para fazer, tem coisa que tem que fazer, mas tem mil jeitos de fazer a mesma coisa. Às vezes não, às vezes a gente tem duas possibilidades Uhum. só. Dentro dessas, qual é? O se sentir bem, né? É o se sentir o melhor possível, né? Que isso que a gente tenha que fazer por obrigação seja menos sofrido, seja menos dolorido, né? E isso a gente compensa, né, com as nossas concessões. O que que nesse dia que tá puxado, né, que não tenho muita brecha de escapar, que eu não tenho como escapar, o que que nisso eu posso fazer que vai me aliviar um pouco? Porque aliviando para mim vai aliviar quem está junto. E isso que tu falou Uhum. é muito importante. Quando a gente pensa no mãe é só uma, a gente tem que pensar que tem que abrir mão de algumas coisas. Tem que abrir Uhum. mão de alimentar a necessidade de que o nosso filho precise de mim para comer uma bolacha, por exemplo, né? Porque isso são armadilhas que a gente vai criando, né? Então, propiciar que a criança tenha autonomia é bom para ela e é bom para a gente, né? Porque a gente acompanha o crescimento do filho e eles acompanham o crescimento da gente também, porque também tem uma coisa que é muito importante, que é o exemplo. Né? Então, hoje, os nossos filhos estão junto com a gente, eles estão vendo como é que trabalha, como é que cuida de casa, e eles têm que estar envolvidos nessa tarefa, né? Porque tem coisas que eles não Sim. podem fazer. E aí vai depender, claro, quem tem filhos menores, a nossa necessidade é maior, né? A necessidade da criança é maior. Mas conforme a idade, conforme o desenvolvimento, a gente tem que ir trabalhando para a autonomia deles e para a autonomia nossa, né? Uhum. Porque quando a criança consegue dar conta do que ela pode, a gente tem menos e a gente vai fazer com mais satisfação aquilo que eles não podem fazer, né? Se não fica sofrido para eles porque fica numa dependência de sempre precisar de alguém para fazer, o que não é bom, e para nós fica desgastante, né? Então a gente Uhum. tem que aliviar para eles, a gente tem que poder tolerar também a bagunça maior na nossa casa, né? Dos brinquedos espalhados e bom de ter que fazer mais de uma coisa
ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente vai ter que deixar um pouco a louça lá na pia, por exemplo, que é uma coisa que para mim é o pior de tudo. É o pior de tudo, né? A louça que se cria na pia. Mas, bom, a gente tem que fazer, eu faço, né? Às vezes eu deixo ela lá um pouco e penso, não, agora eu vou sentar aqui, vou escrever, e ela tá lá, ela vai continuar lá, né? Depois eu vou lavar, ou Uhum. enfim, a gente vai se organizar, né? A Carol tem ajudado nisso também, de vez em quando ela vai lá, vamos, eu vou te ajudar, nós vamos fazer. Então, poder Aqui também. distribuir, fazer uma organização diferente. A gente está num momento Hum, diferente, então não dá para a gente manter, né, a distribuição das tarefas como a gente tinha antes. A gente tem que É, reorganizar tudo, para nós e para exato. eles. Exato. E muitas vezes a gente vai ter que estar organizando realmente uma reunião em família, né? De sentar, conversar, ajustar os pontos. E talvez não vai ser uma, vão ser várias reuniões em família para poder estar ajustando isso, né? Porque senão realmente vai ficando sempre essa sobrecarga e a gente de novo não conseguindo falar e pensar nesse nosso cotidiano de uma maneira mais leve, assim, né? Até porque é super importante a gente pensar que as crianças sentem como a gente está, né? Então, trabalhando e estando com o meu filho, ele sabe quando é um dia que está leve e quando é um dia que não está tanto assim. E eu observo muito que muitas vezes as crianças escolhem o dia que a gente está um pouco melhor para dar uma tiranizada, assim, sabe? Para dar porque sim, porque eles sabem que a gente vai suportar aquilo de uma maneira um pouco melhor. E que se a gente está fragilizado, eles dão uma colaborada. Nem sempre é assim, porque às vezes estão todos muito fragilizados, e daí a gente tem que realmente dar uma pausa, aumentar as concessões da gente com a gente mesmo, de deixar realmente aquilo vir, né, o sentimento, o ideal e o real, né, para a gente poder estar indo o passo adiante, né. Estamos com mais ou menos uns 3 minutinhos, né, eu não sei, Suzy, acho que a gente pode ir também agradecendo, finalizando novamente, né, deixem sugestões, a live vai ficar gravada e eu acho, uma coisa bem legal, quem assistir a live depois, escreve ali para nós, né? Escreve a palavra que veio quando a Suzy provocou o feminino, escreve o que está difícil, né? E o que está assim funcionando bem em casa, escreve nos comentários ali da live, porque às vezes a gente não sabe o que suscitou aqui, a gente foi lendo e vendo, né? Mas daqui a pouco a pessoa vai ver depois, assistir depois, e a gente gostaria de saber também o que as pessoas estão, o que suscitou, né? O que pensou no momento em que a gente estava conversando, né? Isso aí, a nossa conversa segue, né? Quem Isso. quiser vir no grupo com a gente está pensando umas coisas bem legais, né? A gente vai construir juntas também algumas Uhum. propostas e a gente vai marcando outros encontros. Isso, e Obrigada, em breve. Pedro, pela companhia, Muito obrigada. É hora parceria. do print, gente. É hora do print. Carolzinha aparecendo, Suzy aparecendo, eu, ó. Hora do print. Muito obrigada também, Suzy, por me provocar aí a pensar, escrever e provocar, movimentar, né, o grupo de mulheres aí a qual eu pertenço. Somos desse time aí e a gente está junto. E um super beijo e um super final de semana para todo mundo, porque hoje é sexta, gurias. Vamos Sextou. comemorar. Sextou, não importa. Vamos Com sextar em água. todos os momentos. Isso mesmo, com o que quiser. Tá bom, gente? Um super beijo. Até, gente. Tchau, tchau.